A história do Brasil é cheia de conflitos, revoltas e momentos que poderiam ter mudado completamente o destino do país. Mas entre todas essas histórias, existe uma que muitos brasileiros não conhecem e que, se tivesse terminado de outra forma, o mapa do Brasil seria totalmente diferente. Essa é a Guerra dos Farrapos, a mais longa guerra civil da nossa história. Um conflito que durou 10 anos, envolveu ideias de liberdade, economia e orgulho regional, e quase criou um novo país dentro do Brasil. O ano era 1835, e o Brasil ainda era jovem, recém-independente, tentando se equilibrar entre províncias enormes, cheias de diferenças e insatisfações. No extremo sul, o Rio Grande do Sul era uma região marcada pela dureza do campo, pela criação de gado e pela força de um povo acostumado a viver entre lanças e fronteiras. Mas havia um problema. O governo imperial cobrava impostos absurdos sobre o charque gaúcho, enquanto favorecia o produto vindo do Uruguai. Os fazendeiros e estancieiros sentiam que o império os tratava como periferia, como se estivessem longe demais para serem ouvidos. Foi assim que começou a chama da revolta. Liderados por homens como Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi, os revoltosos, chamados de farrapos por causa das roupas desgastadas de guerra, decidiram que não aceitariam mais ser ignorados pelo Império. No dia 20 de setembro de 1835, Porto Alegre caiu nas mãos dos rebeldes. Era o início oficial de uma guerra que ninguém imaginava que duraria tanto. No auge da Revolução, os farrapos foram ainda mais longe, proclamaram a República Rio-Grandense e depois a República Juliana em Santa Catarina. Em outras palavras, o Brasil estava sendo dividido ao meio. A Guerra dos Farrapos foi marcada por batalhas rápidas, guerrilhas, duelos de cavalaria e uma paisagem de campos infinitos onde o vento frio soprava entre lanças e bandeiras. Os farrapos eram exímios cavaleiros, conhecedores das planícies e dos rios, movimentavam-se com velocidade, atacavam de surpresa, desapareciam da neblina. Durante anos, o exército imperial não conseguiu derrotá-los completamente. Era uma guerra de resistência, uma guerra de orgulho. Com o passar dos anos, o Brasil percebeu que o conflito não acabaria à força. O império estava cansado, gastando dinheiro e homens numa guerra que parecia não ter fim. Foi então que surgiu um acordo sem precedentes. Em vez de esmagar os revoltosos, o governo decidiu negociar. O resultado foi a Paz de Poucho Verde, em 1845. Os farrapos foram anistiados, seus líderes integrados ao exército e algumas reclamações econômicas foram finalmente atendidas. O mais impressionante, eles puderam manter suas armas ao final da guerra, uma honra raríssima na época. Era o reconhecimento de um respeito mútuo entre inimigos. A República Rio-Grandense desapareceu, mas o seu espírito continuou vivo. Se a Guerra dos Farrapos tivesse terminado de outra forma, o Brasil talvez fosse hoje uma federação de países separados, como aconteceu na América Espanhola. O Sul poderia ter se tornado uma nação independente, influenciando outras províncias a fazerem o mesmo. Mas, no fim, o Brasil permaneceu unido, não por falta de conflito, mas porque aprendeu, ainda que tardiamente, que um país não se mantém pela força, mas sim pelo diálogo. A Guerra dos Farrapos é até hoje uma lembrança viva no orgulho gaúcho. Mas para o restante do Brasil, ela se tornou quase invisível. Uma guerra esquecida, escondida atrás de datas, nomes e livros pouco lidos. E é justamente aí que mora seu significado. Ela mostra que a história do Brasil não foi feita apenas de paz, carnaval e cordialidade. Foi feita de conflitos profundos, de regiões que se sentiram abandonadas, de pessoas dispostas a morrer por suas terras. Mostra que a unidade brasileira não foi natural, foi construída à base de lutas, erros, conflitos e acordos difíceis. A Guerra dos Farrapos não foi apenas uma rebelião regional, foi um teste para o Brasil.
Um teste que quase resultou em ruptura, mas que no fim ensinou ao país algo essencial. Um território enorme só permanece unido quando todos se sentem parte dele. A Revolução Gaúcha terminou, mas sua memória permanece. Um lembrete de que o Brasil poderia ser outro e de que por pouco não nos tornamos vários países em vez de um só.